Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia! Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 13 verso 38. Introdução. João 13:38 é o clímax de uma conversa entre Jesus e Pedro durante a última ceia. Neste capítulo, Jesus demonstra humildade ao lavar os pés dos discípulos, introduzindo o novo mandamento de amar uns aos outros como ele os amou, verso 34, e prediz a traição de Judas. Pedro, com seu fervor e lealdade aparente, declara estar disposto a morrer por Jesus, verso 37. A resposta de Jesus em 13:38 é um choque, revelando a fragilidade da promessa de Pedro e prefigurando sua negação. Este versículo, portanto, sublinha a falibilidade humana e a onisciência divina, contrastando o amor incondicional de Cristo com a fraqueza dos seus seguidores. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural é crucial para entender a severidade da previsão de Jesus. A última ceia, celebrada na véspera da Páscoa, era um momento de grande significado religioso para os judeus, rememorando a libertação do Egito. A traição de Judas, que acabara de sair para concretizar o plano, verso 30, pairava sobre o ambiente. A promessa de Pedro de lealdade até a morte era provavelmente sincera, mas Jesus, conhecendo o coração humano, João 2 versos 24 ao 25, sabia da imensa pressão que Pedro enfrentaria nas horas seguintes ao testemunhar a prisão e o julgamento de Jesus. A negação de conhecer alguém era uma forma de autoproteção comum em tempos de perseguição, mas, para Pedro, negaria sua própria fé e lealdade a Cristo. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, João 13:38 ilustra a doutrina da depravação total do homem. Mesmo o mais dedicado dos discípulos, Pedro, é capaz de negar Jesus sob pressão. A resposta de Jesus não é apenas uma previsão, mas também uma demonstração de sua onisciência e do seu entendimento profundo da natureza humana. A promessa impulsiva de Pedro, embora bem intencionada, é insuficiente diante da realidade do pecado e da fraqueza humana. Apesar da negação iminente, o versículo não sugere uma condenação final para Pedro. A graça de Deus é evidente no fato de que Jesus, mesmo conhecendo a fraqueza de Pedro, ainda o ama e o chama para o discipulado. A negação de Pedro, seguida pelo seu arrependimento e restauração, narrado em João 21, torna-se um poderoso testemunho da graça redentora de Cristo. O ensino para o crente contemporâneo é que a fé genuína é aquela que resiste às provações e transforma o crente, a despeito de seus erros e falhas. Veja as referências. Mateus 26 versos 33 ao 35, este trecho do Evangelho de Mateus narra o mesmo diálogo entre Jesus e Pedro, oferecendo uma perspectiva paralela e complementar. Em Mateus, a declaração de Pedro de nunca abandonar Jesus é ainda mais enfática, e a resposta de Jesus é mais detalhada sobre a tripla negação. Comparar os dois relatos ajuda a entender melhor o contexto da conversa e a ênfase na autoconfiança de Pedro em contraste com a previsão de Jesus. Lucas 22 versos 61 ao 62, este trecho do Evangelho de Lucas descreve o momento exato em que Pedro nega Jesus pela terceira vez e o galo canta. Lucas enfatiza o olhar de Jesus sobre Pedro após a negação, o que leva Pedro a chorar amargamente. Este momento de arrependimento é crucial para entender a restauração de Pedro após a ressurreição de Jesus, demonstrando que o pecado não tem a palavra final e que a graça de Deus é sempre maior.